Com pouco tempo de descanso após a vitória contra o Santos na última quarta-feira, o Guarani se prepara para o duelo de amanhã contra o Ituano. Definir a equipe que vai enfrentar o Ituano, nós não vamos ter tempo nem para treinar, porque não tem condições de treinar, é só descansar e ajustar no vídeo, né? Dentro de casa, o Bugre vai ter a oportunidade de se distanciar na classificação para as quartas de final e até, quem sabe, assumir a liderança do Grupo B. E para o confronto de amanhã, o técnico Moser vai ter trabalho na escalação. Na última partida, o atacante Derek foi substituído ainda no primeiro tempo com uma lesão na coxa. Caso o atacante não reúna condições de atuar, Mozart vai ter que quebrar a cabeça para escolher a peça de reposição. Na tarde de ontem, o Guarani anunciou mais um atleta para o setor ofensivo. Neilton, que já teve o nome regularizado no BID, vira uma das opções para o treinador, junto com Bruno Michel, Jenison e Nicolas Careca. A princípio, se não tiver nenhum problema físico de ninguém, nós vamos provavelmente iniciar com a mesma equipe. Tem que ver a condição do Derek também, eu não sei se ele teve uma lesão ou não, né? Enfim, vamos aguardar até a sexta-feira para tomar essa decisão. Assim, o Guarani deve ir a campo com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão, Castan e Jamerson na zaga, Leandro Vilela, Richard Rios e Giovanni Augusto pelo meio, enquanto que Bruno José, Bruninho e Derek ou Nicolas Careca devem formar o trio de ataque. E para o torcedor que quiser comparecer ao Brinco de Ouro da Princesa, os ingressos já estão disponíveis. Nesta sexta-feira, as bilheterias estarão abertas até às 6 horas da tarde. Já amanhã, dia do jogo, o torcedor vai poder comprar o bilhete até o horário da partida. Os valores das entradas variam entre R$20 e R$60. Vamos lá, CH, você que vai comentar o jogo pela Rádio Bandeirantes. Expectativa para esse confronto. Guarani tem um retrospecto positivo, mas nos últimos jogos perdeu, principalmente pelo Campeonato Paulista, perdeu no Brasileiro também. Ano passado perdeu os 2 para o Ituano e nos 2 jogos anteriores pelo Campeonato Paulista, inclusive no Brinco, também perdeu. Durante ontem, a gente tem uma outra atividade profissional e com quem eu conversei que gosta e torce para o Guarani, falou, a primeira fase para falar do jogo foi a seguinte: nossa, você viu, CH, como o time correu? Que briga, hein? Que raça, que disposição. Realmente o Guarani teve uma atitude, um comportamento que não teve contra o Santo André. Correu uma barbaridade, acrescido a qualidade técnica e alguns lampejos de aspectos individuais. O Guarani foi muito bem. Agora tem que manter a mesma pegada, a mesma intensidade. O time foi muito organizado. É verdade também que foi favorecido por 2 gols muito rápidos, né? Saiu logo no começo do primeiro tempo, logo no começo do segundo, e isso facilita emocionalmente o jogo como um todo. Agora, o Ituano é outro problema, é um problema diferente do que foi o Santos. O Guarani precisa fazer campo e torcida valer, jogar impondo o seu futebol, como foi contra o Santos. Se impôs e foi intenso contra o Santos, tinha que acontecer ou tem que acontecer amanhã a mesma coisa. Imposição, marcação de saída de bola, diminuição de espaço. Agora, quem ele vai escolher para jogar no lugar do Derek, eu acho que vai ser o Nicolas Careca no ataque. E o resto eu acho que é tudo igual. Tenho a impressão que será praticamente o mesmo time. É um jogo que tem um pouco de vantagem para o Guarani, mas não é essa vantagem, não. Eu acho que o Guarani tem tudo para vencer, com todo respeito ao Ituano, que é muito bem dirigido e é uma equipe de respeito, mas o Guarani, na minha ótica, nas 2 partidas já está num crescimento, está numa subida de degrau aí, e eu espero sinceramente que mais uma vez o Guarani jogue da maneira que jogou contra o Santos, inteligente e com muita intensidade. Ô Tigrão, explica pra gente taticamente como é que fica, porque o Derek, jogador de maior movimentação, infelizmente está fora, né? Estava bem no jogo contra o Santos, mas teve um problema lá, sentiu a posterior e dificilmente vai conseguir a recuperação. Então, o Nicolas Careca é o seu substituto natural. O técnico Mozart também pode colocar, se for de preferência dele, o Jenison. Então, explica taticamente como que fica o time com um e com o outro e também falando sobre a questão do Derek. Bom, o Nicolas Careca, ele tem mais mobilidade. Jogador que sai mais
da área. Em relação a quem? Ao Derek, que é o que está saindo do time por contusão. E o Nicolas Careca, taticamente, também tem uma função muito importante de marcação. Isso é fato. Ele, em alguns momentos, parece primeiro volante do Guarani. Tal o posicionamento defensivo dele quando o time não tem a bola. Então, com ele, fica mais dinâmico, mas diminui um pouco a presença diária. E eu quero chamar a atenção de todos para o que aconteceu contra o Santos. Com a contusão do Derek, que tem jogado mais próximo ali da posição de pivô, o que fez o Moser? Ele colocou exatamente o Nicolas Careca, né? Só que quando ele veio com o Genisson, depois do Nicolas Careca, que o Nicolas entrou ainda no primeiro tempo. Aí no decorrer do segundo tempo, o Moser acabou sacando o Bruninho e veio com o Genisson. Só que quando ele trouxe o Genisson para o campo, ele botou o Genisson centralizado e puxou o Nicolas Careca para fazer a beirada esquerda, onde estava o Bruninho. Por isso que eu tenho aqui comigo ainda uma dúvida, apesar do Nicolas ter entrado muito bem no jogo, se o Moser vai repetir isso ou vai colocar um jogador com características mais próximas daquelas que vinham sendo observadas no Derek. E esse é o Genisson. Então ele quer manter um cara mais enfiado, ele vai de Genisson. Aí muda menos o desenho tático do ataque. Ele quer um pouco mais de mobilidade, uma recomposição solidária de atacante ajudando na marcação, aí ele vem com o Nicolas. Eu acho que é mais para o Nicolas, que entrou muito bem, mas se o Moser for ter uma atitude mais conservadora, de manter a estrutura tática que ele mais treinou, aí ele vem de Genisson. Vamos esperar aquilo que vai acontecer. E eu queria, diretor, se puder abrir aqui, fechar aqui em mim essa daí, para encerrar, muito obrigado. O Guarani tem que se conscientizar, e o Ituano é um time perigosíssimo, que não venceu ainda, empatou 2, mas é um time muito bem estruturado, o jogo é igual, o jogo é no pau. Pedi para abrir aqui porque é o seguinte, o time do Guarani tem que se conscientizar que quando o holofote é de 40 watts, tem que ter o mesmo desempenho de quando o holofote é de 400 watts. O que eu estou querendo dizer com isso? Que contra o Santos, a repercussão é muito maior do que contra o Santo André. E contra o Santos, nós vimos um time intenso, pulsando, agredindo, correndo, se matando em campo. E contra o Santo André, holofote de repercussão pós-jogo de 40 watts. Vamos ver qual vai ser o holofote que o Guarani vai dar atenção. Se o de 400 watts ou de 40. 40. Eu acho que tem que encarar todos os jogos com o mesmo nível de aplicação. Senão fica esse sobe e desce, essa irregularidade toda, e isso não é bom para o clube, não é bom para o time dentro de campo. Acompanhe o jogo pela Rádio Bandeirantes, melhor transmissão esportiva de Campinas. 4 da tarde, Guarani e Ituano, estádio Brinco de Ouro da Princesa. E também, além do AM 1170, o FM 85.7, faixa estendida. E também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, é de graça, assine o canal, não paga nada e ainda você concorre a ingressos.